Olá, gente boa! Eu sou o professor Antônio Marcos e hoje aqui no App Física a gente vai falar um pouquinho dos conceitos. Devemos sempre lembrar que a concepção conceitual, ela acompanha qualquer estudo de fenômeno, ela acompanha qualquer resolução de exercício, ela acompanha qualquer linha que você trabalhe para seu estudo pessoal ou até mesmo para o vestibular. E o conceito que nós trabalharemos hoje é justamente o conceito de reflexão, que é um fenômeno que a gente vê muito na óptica, vê muito na ondulatória, mas genericamente a reflexão é um fenômeno ondulatório. Particularmente, nós vamos falar hoje aqui da reflexão sonora. A reflexão do som é um elemento de extrema importância e qualquer distorção conceitual pode ser muito complicado. Então vamos a ele, gente. Vamos a esse conceito super importante, porque nós precisamos dele, certo? Vamos falar aqui da reflexão sonora. Olha, vale lembrar primeiramente o seguinte: todas as vezes que nós falamos de reflexão sonora, a gente tem que pensar no conceito de reflexão. O que é uma reflexão? É quando a onda sai de um meio, atinge uma superfície e volta ao meio de origem. Ah, mas com a luz é a mesma coisa? É, porque a luz é uma onda eletromagnética. Então, quando você fala da reflexão da luz no espelho, pense, a luz sai de um meio, atinge a superfície espelhada, retornando ao meio de origem. Então, ela mantém a sua natureza vibratória, ela mantém a sua frequência, assim como o som e ondas em corda e outros tipos de onda, certo? A grande questão aqui é, Marcos, reflexão sonora não é a mesma coisa que eco? É por isso que hoje nós vamos falar um pouco do conceito. Não é bem assim. Não vamos generalizar a ideia de que toda reflexão sonora é um eco, porque não é um fato, não é uma verdade. O que acontece? Quando nós falamos de reflexão do som, precisamos pensar primeiro no conceito, né? Observe aí, ó, há uma emissão do som, ele atinge uma superfície e volta ao meio de origem. A reflexão sonora, ela tem três vertentes. O eco, que é o mais conhecido das pessoas, a reverberação e um terceiro elemento chamado de reforço. Costuma-se dizer o seguinte: o eco é quando o som é emitido, atinge uma superfície e retorna num intervalo de tempo maior ou igual a 0,1 segundos. Esse é o eco. Quando a ida do som e o retorno dele é menor do que 0,1 segundos, a gente chama isso de reverberação. E quando o retorno é tão rápido, tão imediato, tão intenso, que nós não conseguimos sequer perceber ida e volta, nós chamamos isso de reforço, o que não deixa de ser um processo de reflexão. Só que quando a gente avalia esses conceitos, existem algumas questões que ficam meio que pendentes. Por exemplo, alguém pode questionar, poxa, Marcos, sabe o que é? É que avaliar em função do tempo de ida e volta, 0,1 segundos, é difícil para a gente imaginar uma situação como essa. Isso é fato, isso é verdade. Então, o que nós podemos fazer? Vamos lembrar alguns detalhes. A velocidade do som no ar, por exemplo, ela vale 340 metros por segundo. O meu tempo de referência é de 0,1 segundos, né? Porque maior ou igual a 0,1 segundos é um eco. Abaixo de 0,1 segundos é uma reverberação. E quando o tempo praticamente zero é reforço, a gente não vai fazer contas com o tempo praticamente zero. Então vamos colocar aqui tempo referencial 0,1 segundos. Lembre-se, reflexão, subentende-se ida e volta. Vamos fazer um cálculo aqui simples. Delta S velocidade média vezes tempo. Qual é a velocidade em questão? Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. O tempo de referência, 0,1 segundos. Portanto, o ΔS corresponde a 34 metros. Mas não esqueça, reflexão envolve ida e volta. Ou seja, quando eu digo 34 metros, eu estou fazendo uma referência dinâmica a 17 metros, perdão, 17 metros
na ida até o obstáculo e, claro, 17 metros na volta até o emissor, que foi aquela pessoa que originariamente, ou aquele objeto, aquele sistema que originariamente deram a origem ao som. Então, fica um pouco mais simples se nós pensarmos o seguinte. Poxa, Marcos, se a distância, em vez de pensar entre ida e volta maior ou igual a 0,1 segundos é eco, eu posso pensar, bom, o que eu posso encaixar aqui nesse sistema? Nós podemos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Se a distância for maior ou igual a 17 metros do obstáculo, é um eco. Se a distância for menor que 17 metros em relação ao obstáculo, é uma reverberação. E se a distância for tão curtinha, tão pequenininha, que a distância é praticamente nula, é um reforço? Ah, tá. Mas vamos fazer isso concatenando as ideias, estruturando pensamentos. Vamos pensar juntos. Ora, pensemos. Pensemos no seguinte. Existe um lugar aqui na Bahia chamado Chapada Diamantina, acho que todo mundo conhece no Brasil. Tem uns vales enormes e tal. Então, de repente, se eu chego ali e falo, vamos dizer lá, uns 350 metros de distância, alô? Oh! A minha distância do obstáculo refletor é maior que 17 metros. É um eco. Como consequência da percepção do eco, existe uma distinção entre o som que eu emito, alô? Oh! E aquele som que retorna. Uma outra coisa interessante, existe a reverberação. Imagine que algumas pessoas têm uma prática de cantar no banheiro, né? Então você está ali cantando e tal, e aí o som vai e volta com o banheiro fechado, né? Você percebe a reflexão do som. Só que normalmente, dentro do seu banheiro, são distâncias inferiores a 17 metros. Outra coisa que você deve perceber é que, de repente, se você estiver falando dentro do banheiro fechado, você vai dizer assim, ah, não sei o quê, aí o som vai e volta assim, ih, tá fazendo eco, tá vendo, que coisa. Há um prolongamento do som refletido, não há uma distinção como no eco, porque a distância é bem menor, então há uma complementação, às vezes embola um pouco a fala e a escuta. Então tá fazendo eco, tá vendo, e não é eco, é reverberação, porque a distância é inferior a 17 metros. Às vezes, algumas pessoas caminham em aquelas passarelas que dão acesso a ônibus, que dão acesso a metrô. Naquela conexão das passarelas, tem um teto cônico. Então, às vezes, a pessoa fala, olha, que horas são? Olha aí, tá fazendo eco, tá vendo, E aí, aquilo se mistura um pouco, porque é uma persistência, um prolongamento da sensação auditiva na reverberação. E a distância da sua fala até o teto cônico refletor, ela é muito menor que 17 metros, ali tem em torno de 1,80 m, 1,70 m de diferença em relação à sua fala. Claro, dependendo também da sua altura, mas muito longe de 17 metros. Então, inferior a 17 metros em relação ao obstáculo, reverberação. E o reforço, mas como é? Bom, se alguém aqui já fez isso quando era criança, eu particularmente não vou negar, eu já fiz. Você pega um balde, coloca na cabeça e fala, a distância entre a fala e a escuta é praticamente zero. Então você não percebe o som ir e voltar, não percebe diferença sonora, não percebe prolongamento do som, você percebe a intensidade auditiva ser muito forte em função do aumento da intensidade sonora. Então, se eu falar aqui próximo da minha mão, ó, alô, 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 você percebe que essa distância é muito pequena, o intervalo de tempo é praticamente zero, porque a distância é praticamente zero, está praticamente encostado na minha boca, e isso faz com que eu não perceba a ida e volta, eu percebo apenas uma intensificação do som. Há um aumento da intensidade sonora, certo? Então, não deixa de ser uma boa referência, é uma referência muito significativa, embora ela não seja a apropriação conceitual.
A apropriação do conceito é o tempo que não é invalidado por essa dica, por esse detalhe. Não podemos esquecer que o intervalo de tempo é referencial, ele pode vir escrito na sua prova, então devemos ter o máximo de atenção com isso, mas essa ideia associativa é sempre boa, sobretudo quando falamos de conceito. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido bastante esse momento conceitual, tá? Essa base que a gente tem aqui nos nossos API-conceitos. Claro, traremos mais para que você não fique sem esses conceitos no seu dia a dia. Um grande abraço, gente, e até a próxima!